Uau. Estamos em direto. Deixa eu escrever aqui. Uau. Bem-vindas. Acabamos de entrar. Meu Deus, deixa-me só já fixei aqui o tema da nossa live de hoje. Bem-vindas, bem-vindos para mais uma live. Glória a Deus. Deixa-me só por aqui. Uau. Yes. Bem-vinda, Sinara. Aqui em Angola são 15 horas. Acredito que no Brasil são 11 horas. Diferença de 4 horas de... olha, a nossa diferença são de 4 horas. Glória a Deus. Hoje estamos aqui para mais uma live. Vamos falar então sobre lidando com a rejeição. Para quem esteve na nossa live anterior com o pastor Cote, nós falamos sobre as consequências do aborto. Depois houve um problema qualquer na internet, já não conseguimos terminar. Se alguém ficou com alguma dúvida e queira fazer, né, perguntar, também é oportunidade. Nós estamos também aqui a fazer um compasso de espera para ver o pastor entrar e também as outras pessoas também poderem entrar. E nós então começamos a nossa live. Uau, deixa-me só aqui. Não sei se conseguem me ouvir bem. Se está dá para me ouvir bem. Se puder convidar mais alguém. Estão à vontade. Eu gostaria muito que fizessem perguntas, né? Que fizessem mesmo perguntas para podermos então interagir mais. E também o pastor poder perguntar. Porque esse tema sobre rejeição é um tema que fala muito aos nossos corações, né? Quase todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por algum tipo de rejeição. Então vamos tentar entender e falar um bocadinho acerca disso. Ah, é verdade, Sinara. Acho que o tema promete. Eu também acredito que sim. Eu também acredito que sim. E principalmente porque o pastor Couto é uma pessoa muito experiente, né? Trabalha com isso há muitos anos, com essas questões. Dá para ouvir bem, né? Dá. Ah, que bom. Graças a Deus. Então, como eu dizia, o pastor Couto trabalha já com libertação, essas coisas todas durante muitos anos. E com certeza vamos conseguir ouvir muita coisa. O pastor já entrou, eu vou fazer o pedido. Nós só temos pouquíssimos minutos. Olá, minha irmã, tudo Ei, bem, Solange? Pai do Senhor, pastor Cote. A paz do Senhor, querida. Uau, Boa glória a tarde aí para Deus. vocês. Para a gente é bom dia, né? Para vocês é boa Isso, tarde. sim, para nós são 15 horas já. Isso. Pastor Cote, graças a Deus. Eu já estava a comentar, né? Que nós já tivemos uma live e a live Sim. praticamente acabou por haver um erro técnico, né, da internet. Mas hoje vamos mesmo ser assim bem telegráficos, porque nós só temos 50 minutos, né, para estar aqui na live. Então vamos Sim. aproveitar o máximo que nós pudermos, né? Para podermos Vamos então sim. ser alimentados hoje. Pastor, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. É um prazer é Yeah. todo meu, tá, Solange? Eu vou deixar você ir comandando a Uhum. pauta, tá? O que você falar aqui, a gente vai compartilhando, tá? Tá bom, pastor. Então, pastor, vamos começar já com uma oração e depois vamos então entrar já no nosso tema. Por favor. Uhum.
Deus, obrigada por esse tempo. Venha nos abençoar. Entregamos cada um que está aqui, Senhor, aqueles que ainda vão entrar. Que esse tema possa, meu Deus, trazer cura, meu Deus, trazer resposta a muitas perguntas que as pessoas têm estado a fazer a si próprias. Deus, dê-nos sabedoria e graça, por amor do teu Amém. santo nome. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. 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 Pastor, está à vontade. Como lidar com a rejeição? Então, assim, a resposta para uma pergunta como essa, ela pode ser dada de muitas maneiras, né? Mas, basicamente, a gente pode resumir numa única palavra, né? Que é o perdão, né? Como é que você lida com a rejeição? É o perdão. Eu costumo dizer, assim, que toda a rejeição, ela vai nascer da falta de aceitação, né? Eu sempre digo que a aceitação é incondicional. A aprovação é condicional, depende do comportamento da pessoa. Então, nós precisamos de aceitar todas as pessoas incondicionalmente. Por quê? Porque essas pessoas elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, né? Precisam ser aceitas, respeitadas. Agora, aprovar o comportamento aí envolve escolhas, né, que dependem do caráter, né, da motivação, do princípio que a pessoa está obedecendo ou desobedecendo, e tem uma outra conversa, né? Mas, normalmente, quando não existe aceitação, vai haver rejeição. E rejeição é uma coisa dolorosa, né? A rejeição, infelizmente, ela está presente em todos os âmbitos. E eu diria assim, as rejeições mais fortes, elas estão no âmbito existencial, né? Quando uma mãe rejeita um filho, um pai rejeita um filho, ou o abandona, não é? Então, tudo isso realmente causa assim, um impacto que pode ser destrutivo, né? Ou tem pessoas que elas também não sabem conviver com a discordância. Quando alguém discorda delas, elas interpretam isso como rejeição. Tem pessoas também que elas não aprenderam a importância da correção. Então, quando alguém corrige, elas se sentem também rejeitadas, quer dizer, mais uma pseudo-rejeição. Então, esse tema é um tema muito abrangente, sabe, Solange? É muito abrangente, né? Mas eu tenho até, eu não sei se a senhora chegou a fazer aí o módulo 2 da IFOL, mas no módulo 2 da IFOL eu tenho uma aula que eu falo sobre o plano mestre de Satanás, né? Que é o ciclo da depreciação pessoal. E sempre começa assim, né? Que é o ciclo, na verdade, o ciclo da rejeição, e sempre começa com a necessidade, né? Onde é que nós vamos? Qual que é o principal objetivo de Satanás? É nos atacar num momento de profunda necessidade. Você lembra lá quando Jesus estava sendo tentado por Satanás? Quando a Bíblia fala que ele teve fome, foi quando Satanás se apresentou e disse: olha, se você é um filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Então, sempre vem de um momento de muita necessidade. Esse é o ponto de partida. Lógico que quando a gente fala de necessidade, tem, inclusive, assim, uma figura, né? Um cara muito importante no mundo do aconselhamento, que é o Maslow. Ele construiu o que a gente chama a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. Não é? Porque quando a gente fala em necessidade, às vezes a gente raciocina só organicamente, fisicamente, mas não. Né? A principal necessidade do ser humano é essa necessidade de ser amado, de ser aceito, de desenvolver uma autoestima, não é? De se sentir querido, ter um ciclo de amizades, companheirismo, não é? Então, existe toda uma prioridade de necessidades emocionais, psicológicas, que são fundamentais
para a construção da nossa personalidade, né? E então o que acontece? Quando, ao invés de você ser suprido nessa necessidade, ao invés de você ser amado, você é rejeitado, porque o grande calcanhar de Aquiles do ser humano é a aceitação. Você pode observar o que as pessoas mais estão procurando hoje? Aceitação. É aceitação. Né? Isso. Por que, às vezes, tem muita gente que a pessoa quer ter um diploma, quer ter conhecimento, não é? Porque, no fundo, elas querem ser aceitas. Aceitas. E quando não existe essa aceitação, vem a rejeição. E a rejeição dói. Né? Então, o que acontece nesse ciclo que eu estava falando, o ciclo da depreciação pessoal? Veja bem, o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema maligno, vomitado por Satanás. Não é? Ele estabelece, vamos dizer assim, algumas exigências para sermos aceitos. É como se o mundo, Satanás, através desse sistema de rejeição, ele estivesse dizendo assim, olha, você pode ser aceito. Né? Só que para você ser aceito, para você ser aceita, você vai ter que cumprir aí uma série de exigências. Requisitos, isso. Os requisitos, né? Então, de forma bem prática, o que a gente teria que fazer hoje para ser aceito? Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita cultura, muito conhecimento e diplomas, provavelmente você vai ser aceita. Veja bem, é uma coisa boa, né? Mas tem aí tem uma cobrança aí, né? Para você ser aceito também, você tem que ter muito dinheiro no bolso, porque se você for pobre também pode ser que você não vai ser tão bem aceito, né? Quando você chega num banco para abrir a conta aí com, não sei, 100 kwanzas, ou você chega para abrir com 1 bilhão de kwanzas, é diferente. Você vai ter um outro tratamento. O tratamento é outro. Isso. Também você tem que ter, o mundo exige da gente o quê? Um determinado perfil, um estereótipo de aparência. Isso, não é? Aparência. Se você não for aquele modelo masculino, aquele modelo feminino, não é? Você pode ser rejeitada, porque você não se enquadrou nesse estereótipo de beleza, nessa ditadura da beleza, não é? Sim. Então, assim, o mundo faz uma série de exigências. Não que essas coisas sejam ruins, né? Você ter status, você ter um bom padrão de vida, ou você buscar ter uma boa aparência. Não que essas coisas sejam erradas, né? Ter um diploma de nível superior. Mas o problema é quando a gente começa a buscar essas coisas, não é? Na intenção de sermos aceitos. E, normalmente, o que acontece? A gente acaba se frustrando em algumas dessas áreas, porque ninguém consegue satisfazer todas essas exigências, não é? Verdade. Inclusive, por exemplo, a gente tem aí um exemplo muito forte, né, contemporâneo, que todos nós conhecemos, e a gente pode falar, porque é uma pessoa que já faleceu, né, que foi o Michael Jackson, né, uma pessoa que foi um talento, talvez assim, o maior artista do planeta, né, uma pessoa com muita fama, super bem sucedida, mas a gente percebe que ele sempre lutou com uma rejeição muito grande, né? Talvez devido às cobranças excessivas, os abusos, né? Abusos emocionais, abusos profissionais que ele sofreu, principalmente por parte da família, né? E a cobrança social, principalmente assim, em relação à aparência. Você vê, apesar dele ser talvez o cara de maior sucesso na época dele, muito conhecido, ele não se aceitava, não é? Ele tentou mudar a própria aparência, então ele se refugiou, inclusive, no mundo de drogas, não é? Tentando escapar dessa realidade que para ele era profundamente dolorosa.
não é? Você sim, vê, sim. inclusive, infelizmente, terminou, né, a vida dele assim de uma forma muito trágica, né? Mas o que eu quero dizer assim é que todas as vezes que nós começamos a pagar o preço que o mundo cobra para a gente ser aceito e nós não nos satisfazemos na suficiência do Pai, porque o amor de Deus, o amor do Pai é Amém. suficiente. E você não tem que fazer nada para ser amado e para ser amada. Você já é amada. Né? O Amém. nosso trabalho, o nosso empenho, ele nunca deve ser um pedido de amor, ele tem que ser uma expressão de amor. Não é? Então é Amém. aí que muitas Amém. pessoas se perdem, entram Sim. nesse ciclo onde eu chamo aí o ciclo da depreciação pessoal, porque a pessoa vai se vendo Sim. cada vez mais assim, de uma forma negativa, depreciativa, né? E quem está por trás disso tudo é essa plataforma de rejeição, né? Às vezes são rejeições que nós sofremos lá atrás e não conseguimos resolver essas coisas, né? O Então pastor até focou, sim, sim, focou uma questão, por exemplo, aquelas pessoas que têm um problema de rejeição fruto mesmo da infância. Por exemplo, há mães grávidas, né, que tiveram os filhos, mas que muitas dessas gravidezes foram gravidezes não desejadas. Então, aquela criança nasce. Será que também essa criança pode vir a ter consequências de rejeição? Se a mãe antes, durante a gravidez, por exemplo, foi uma gravidez não premeditada. sim, olha só, né? Eu costumo dizer que toda rejeição é uma falsa profecia. Você está dizendo ou expressando coisas que não condizem com o plano e o propósito de Deus para aquela pessoa. Quando um pai e uma mãe expressa rejeição em relação a um filho não planejado, não é? Imagina o pai fala: puxa vida, nós temos que tirar essa criança porque ela é um problema. Quer dizer, você está rotulando, um pai rotular o filho de problema. Né? Quando uma mãe rejeita o filho no ventre e fala: eu não quero esse filho. Então, tem, principalmente quando isso é verbalizado, Solange, é muito sério, porque assim, um dos principais aspectos assim que determinam o princípio criativo de tudo são as palavras. Como é que Deus chamou à existência tudo que foi criado? Pela Pela palavra. palavra. E disse Deus. Não é? Então, da mesma forma como Deus chamou à existência o mundo pela sua palavra, nós também chamamos à existência o nosso mundo pelas palavras que nós falamos ou deixamos de falar. Entende? Então, o mundo, ele se materializa, o nosso mundo se materializa pelas palavras que nós estamos dizendo ou deixando de dizer. Não é? Então, palavras têm consequências. E tem consequências físicas, tem consequências espirituais, porque quando a Bíblia fala o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, o verbo, a palavra encarnou, a palavra assumiu materialidade. Você vê a importância de uma palavra. Se essa é uma palavra de vida, você está materializando vida. Se é uma palavra de rejeição, você está materializando a rejeição. E toda palavra também, ela tem um caráter autorizativo. Né? Assim como uma palavra de vida autoriza uma influência espiritual, você vai estar assim proporcionando, né, um espírito de vida. Uma palavra de rejeição, você está autorizando um espírito de natureza correspondente, um espírito de rejeição. Não é? Você está autorizando uma perseguição espiritual na vida desse filho. Quando uma mãe rejeita um filho, é bem possível que ele vai sofrer uma influência espiritual de um espírito de rejeição. A gente atende muitos casos assim, né, em aconselhamento. Então é bem sério mesmo, né? Tem aqui uma irmã fazer uma pergunta e quem quiser fazer pergunta, né, também está à vontade. Eu no final vou salvar a live. Aqui algumas pessoas estão a perguntar.
Tem uma mãe que pergunta assim, como lidar com a rejeição familiar? Ou seja, sou rejeitada e desprezada pela minha família por parte de pai. Como lidar com isso? Sim. Olha só, o mais importante não é aquilo que as pessoas estão fazendo conosco, mas é o que nós fazemos com aquilo que elas estão Com fazendo. aquilo que as pessoas fazem. Né? Isso. A questão maior, inclusive quem disse isso foi o Viktor Frankl. Esse cara, inclusive, passou ali pelo campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, né? E ele falava isso, ele estava ali, um psiquiatra, né? Foi para o campo de concentração, e ele falava isso, não importa o que estão fazendo conosco, importa o que nós fazemos com aquilo que estão fazendo conosco. Né? Então, principalmente se ela tem uma rejeição por parte do pai, não é? Qual que é o princípio bíblico? Como deve ser a relação de uma filha com um pai? Não é? O que a Bíblia fala? Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós temos duas obrigações para com os nossos pais, que é honrar e também obedecer. Honrar é incondicional, porque honrar significa respeitar. Né? Você respeitar, você ter profundo respeito e uma atitude de honra para com o seu pai. Mesmo que o seu pai seja a pior pessoa do mundo, honra ele. É incondicional. Agora, obedecer é condicional, é no Senhor. Paulo fala, filhos, honrai os vossos pais no Senhor. Se o seu pai te pede para você contar uma mentira, para você fazer uma coisa errada, sem desrespeitá-lo, sem desonrá-lo, né, você vai dizer, pai, eu não posso te obedecer. Porque antes importa obedecer a Deus do que às autoridades humanas. Né? Então, o que ela tem que fazer aí? Ela precisa de honrar o pai dela, mesmo que o pai esteja rejeitando, e a primeira maneira dela honrar esse pai é perdoando ele. E procurar entendê-lo, sabe, Solange? Por que esse pai rejeita ela? É bem possível que ele também tenha sido rejeitado pelos pais dele. Então, nós não estamos assim, nós não podemos nos colocar num lugar de julgar os nossos pais, tá? Nós vamos nos colocar num lugar de compaixão em relação a eles. Se estivéssemos no lugar deles, talvez a gente estaria até fazendo algo pior do que eles estão fazendo conosco. Né? Então, vamos entendê-los com o coração de Deus, vamos perdoá-lo, porque qual que é o problema de você não perdoar uma rejeição do pai? Ou qualquer rejeição. Quando você não perdoa, você vai se tornar naquela pessoa. Você vai repetir o que ela está fazendo. Ou vai repetir ainda pior. Então, essa é uma lei espiritual. Quem não perdoa, repete. Eu não sei se você lembra lá a história de Absalão. Né? O irmão dele, Absalão, tinha um irmão por parte de pai, chamado Aminon. E o Aminon, ele se apaixonou por Tamar, que era a irmã, né, dele, e essa paixão culminou num estupro. O Aminon estuprou a Tamar. Como Davi, na época, já estava em adultério, ele estava bem desmoralizado, né? Então ele não fez nada com o Aminon, ele não corrigiu o filho, né? Porque aquilo, inclusive, era um crime em Israel. Aí o que o Absalão fez? O Absalão fez justiça com as próprias mãos. Ele não perdoou, ele vingou, ele assassinou o irmão num jantar de família. Veja bem, o que ele não perdoou, lá na frente, ele fez 10 vezes pior. Ele estuprou as 10 concubinas de Davi que foram deixadas no palácio. Então, aquilo que você não perdoa, você vai fazer pior ainda. Então, qual que é a maneira? Inclusive, esse é o princípio, vamos dizer assim, da gente lidar com as consequências do pecado, ou seja, com a maldição, né? Com as perseguições que vêm dos pecados geracionais. É pais se convertendo aos filhos e filhos se convertendo aos pais. Né? Mesmo que se o seu pai não se converta a você, você se converte a ele. Perdoa,
honra, age no espírito oposto, recebe o coração de Deus por ele, se coloca no lugar dele, abençoando, respeitando, e é assim que nós vamos restaurar todas as coisas e lidar com a rejeição. Tá? É assim que a gente Porque lida aqui, com a né, rejeição. isso, porque essa passagem que o pastor citou agora, o coração dos pais voltar aos filhos e dos filhos aos pais, muitas vezes nós interpretamos, não interpretamos bem essa passagem. E porque aqui até tem alguém que pergunta assim, e quando nós somos rejeitados pelos filhos, né? É uma pessoa assim já adulta que os filhos a rejeitam. Nesse caso, aplica-se a mesma coisa, o perdão, né? A pessoa colocar-se no lugar daquele filho e simplesmente liberar perdão para essa pessoa. Pastor. Sim, exatamente. Primeira coisa é lógico, né? Quando a gente está falando de um E desculpa, quem conflito fala de filho também fala de marido, né? Aquela mulher que é rejeitada pelo Sim, marido. Aqui acontece muito esse caso. exatamente, né? Então, lidar com esses conflitos, lógico que às vezes é necessário sabedoria, você ter assim um bom entendimento de todas as variáveis dessa equação, porque conflito relacional, às vezes é uma equação longa, uma equação com muitas variáveis, né? Mas independentemente de qualquer coisa, o perdão é um mandamento. Tá? Isso aí não tem como a gente sair desse caminho, tá? O perdão, a reconciliação é um mandamento. E é um mandamento que, assim, eu costumo dizer, é um caminho muito estreito, difícil, mas é um caminho leve e curto. Porque perdoar não é fácil, porque, a princípio, né, perdoar não é fácil. Ninguém sente de perdoar. Você sente de desganar, de vingar. Né? Ninguém sente de perdoar, né? Porque aquela pessoa está te rejeitando, está te traindo, está te machucando, está te julgando fora, não é? Então você não sente. Tem gente que fala, perdão é um sentimento. Não, perdão não é um sentimento. Perdão é um mandamento, não é? Então, e é só da cruz que nós podemos dizer, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. É só de uma vida crucificada. Se você não tem uma revelação do poder da cruz de Cristo, olha, você vai ter muito problema. Você não vai saber como resolver esses conflitos de rejeição, não é? Então, é necessário a maturidade da cruz, a sabedoria da cruz. Então, você fazer esse exercício de piedade, não é? Negando a si mesmo, perdoando aquela pessoa, indo para Deus, que a palavra perdão, né? O que é perdão? É uma perda enorme, é um perdão. Você fala assim, Deus, tá bom, eu fico com a perda. Eu sofro essa perda, por maior que ela seja. E Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para roubar. Quando você libera aquela pessoa, né? Quando você libera ela, né? É impressionante como Deus toma o seu lado, né? Transforma aquilo que era ruim em algo que era bom. Você acaba alcançando mais maturidade ainda, superação, equilíbrio emocional. Não é? Então, nessas experiências, né, onde nós exercitamos a nossa fé, e a fé é uma musculatura que tem que ser exercitada, é que nós mais crescemos. Né? Mas é importante a gente entender essas atribuições do perdão. Perdão não é um sentimento, é um mandamento, não é? Ninguém vai sentir de perdoar, né? Nós vamos ter que aprender a negar a nós mesmos, né? E a gente tem que, isso tem que ser um estilo de vida, né? Como Jesus falou ali com Pedro, né? Quando Pedro fala assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? Até 7? E Jesus fala, não, até 70 vezes 7. Então, quer dizer, é um estilo de vida, não é? De perdoar. E é assim que realmente nós vamos impedir que traumas, né, desilusões paralisem a nossa vida. E pastor, perdão não é um sentimento, né? E quando é que nós temos certeza de que nós perdoamos?
Porque às vezes, né, aquela coisa, a pessoa diz que perdoou, mas o inimigo vem Sim. sempre com aquela acusação de que, com aquelas acusações, a pessoa fica sempre, mas eu já perdoei. E há pessoas que pensam que o perdoar é exatamente você esquecer. Ou então você não falar Isso. mais sobre o assunto. E quando você tenta falar do assunto, diz, então você não perdoou? Eu pensei que você tivesse perdoado. Como é que eu sei? Quando é que eu sei que verdadeiramente eu perdoei aquela pessoa? Então, essa pergunta aí é muito importante, né? Porque quando a gente está perdoando, veja bem, entra aqui um processo. O perdão, ao mesmo tempo que ele é uma decisão que a gente toma, Uhum. ele estabelece um processo que eu chamo de processo de cicatrização da ferida. Porque Sim. perdão é quando uma ferida foi aberta, né? Toda rejeição vai produzir uma ferida, né? Uhum. Por exemplo, se você cortou, né, o braço, ou caiu, fez um esfolamento profundo, essa ferida não vai sarar do dia para a noite. Não é? Sim. Vai ter um processo, é um processo de Isso. cicatrização. Né? E Uhum. então começa, por exemplo, qual que é o oposto do perdão? Inclusive, não é nem o ódio, é a indiferença. Né? A pessoa. Qual que é a principal maneira de alguém se vingar de outra? Com a indiferença. A pessoa não pode matar a pessoa fisicamente, senão ela vai presa. Se ela matar, ela vai presa, então ela mata no coração. O Fulano não desprezo, né? existe para mim, essa pessoa não existe mais para mim, esse filho não existe mais para mim, esse marido não existe mais para mim, ele está morto, ele está riscado da população mundial. Risquei essa pessoa. Só que quando você entende que você tem que perdoar, isso né, a primeira coisa é você lidar com essa indiferença. Então a indiferença vira ódio. Né? Puxa vida, né? Porque quando você está em Cristo, perdão é um mandamento. Você não pode dizer eu não perdoo. Né? Você tem que Isso. perdoar. Sim. Nós não podemos oferecer aos outros uma graça aquém daquela que nós recebemos de Deus. Então aí o perdão se transforma em raiva. Não, tem que perdoar esse cara, que raiva. Né? Aí você vai negociando isso no seu coração, vai aceitando, vai ser um processo. Não é? Até que você, vamos dizer assim, isso culmina, que é o que a senhora falou, como que eu posso saber se essa ferida está cicatrizada? É quando você pode se lembrar confortavelmente do que aconteceu. Então, perdoar não é esquecer. Né? Ninguém esquece. Aliás, o esquecimento aí é um problema. Né? Na IFOL, a gente fala sobre o recalcamento da memória, que é uma pseudocura. Né? Porque aquela dor foi algo tão violento que a pessoa recalca, ela pisa a memória, ela faz uma autoamnésia. Mas aquilo funciona como uma arma dormente, uma mina. Né? Aí em Angola, até infelizmente, por causa da guerra, tiveram muitas minas, não é isso? O que é a mina? É uma arma dormente. Ela está ali enterrada até o dia que alguém pisa. E quando alguém pisa, perde a perna, perde a vida. Entendeu? É uma arma dormente. Né? Esse é o perigo de esquecer. Né? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você poder se lembrar confortavelmente. Você lembra daquilo? Aconteceu mesmo, mas isso não dói mais. É a diferença entre a ferida aberta e a ferida cicatrizada. Né? É o princípio da cicatriz. Você vê o apóstolo Paulo, o que ele fala? Trago no meu corpo as cicatrizes de Cristo, as marcas. Ele não trazia ferida, ele trazia cicatriz, marcas. A marca, você olha para a marca, você se lembra do que aconteceu, mas a cicatriz não dói. É a ferida fechada. Então, como é que eu sei que eu tenho absoluta certeza, né, que eu perdoei alguém? Quando eu me lembro confortavelmente daquilo, inclusive, não é? Você está tão livre que você faz até piada. Você até brinca com aquilo que você passou. Entendeu? Você fala daquilo confortavelmente, aquilo não te dói mais. Não é? A menor distância entre duas pessoas é o bom humor. Né? Quando você faz piada sobre essas coisas que foram antigas tragédias.
Uhum, uhum. E, pastor, é assim, às vezes, né, eu sei que uma das coisas, por exemplo, que também faz na EFO é aquela coisa de você buscar coisas do teu passado, né? E muitas pessoas, quando fazem, entram nessa busca, começam a encontrar coisas, né? E dizem, ah, ao final de contas, não superei isso, não superei aquilo. Pela explicação que o pastor deu, me faz pensar que provavelmente a pessoa, ao lembrar, ela não lembra com dor, né? Mas ela lembrou de algo. Será que o simples facto de lembrar também leva-nos a pensar que há qualquer brecha aí, né? Porque as pessoas normalmente, sempre que as coisas não vão para frente, tendem a ir buscar o passado. O que aconteceu no meu passado que está a impedir de eu avançar, né? E às vezes vão encontrando essas coisas. Às vezes, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa foi maltratada, por exemplo, pela mãe ou pelo pai. E essa pessoa hoje lembra, conforme o pastor disse, né? Lembra, mas sem aquela dor, né? É possível que, apesar disso, as coisas não vão para frente porque não houve um sentar de dizer eu vos perdoo e eles também dizerem eu te perdoo? Será que é possível também isso acontecer? Ou seja, a vida estar bloqueada, mesmo essa pessoa não ter esse ressentimento, não sei se aplica ou não. Então, olha só, Solange, é possível, é. Uhum, O difícil de responder perguntas assim que são casuais é que cada caso é um uhum, caso. A gente nunca pode ok, generalizar, né? sim, Então, pode ter casos que sim, pode ter casos que a pessoa se lembre disso, mas aquilo de fato está resolvido dentro dela, entendeu? O fato dela uhum, lembrar, sim, e se ela está se lembrando confortavelmente, problema nenhum, está resolvido. Agora, amém, pode ter situações que o Espírito Santo está lembrando a pessoa porque não ficou uma coisa bem resolvida, vida, tá? isso, Porque uhum, essa questão da lembrança, né, eu gosto muito desse conceito, o conceito de memória. Né? Eu uhum, não gosto muito de alguns termos da psicologia, como subconsciente, inconsciente, porque não são palavras bíblicas. Lógico, assim, dependendo de como a pessoa interpreta esses conceitos, é, acaba que não pode ser muito correto. Mas eu gosto muito da palavra memória, porque a palavra memória, né, é uma palavra bíblica, então essa cura das memórias, né, uhum, você poder ter uma história redimida, resolvida, isso é fundamental. Porque todo problema, todo conflito, ele tem uma história, e se ele tem uma história, ele tem uma gênesis. Por que que na uhum, Bíblia, vamos dizer assim, um dos livros mais importantes da Bíblia é Gênesis? Porque tudo tem um uhum. início. Você quer Início. compreender os principais problemas do mundo hoje? Vai lá em Gênesis. Por que existe a guerra do terror entre judeus e árabes, ameaçando a paz mundial? Onde é que isso começou? Em Gênesis. Tem uma Gênesis, está na Entendi. Bíblia. Por que Isso. todos os países do mundo têm problema com alcoolismo? Está lá em Gênesis. Começou lá com a bebedeira de Noé, não é? Que foi o Sim. tronco, o segundo Adão, o tronco da raça humana. Não é? Então Pois. todo mundo tem problema, todas as nações têm problema com o alcoolismo. Então chegar na gênese dos problemas realmente é muito importante, esse mapeamento. Né? E lógico, assim, quando você fala em. Tem coisas que nos ajudam nesse mapeamento. Né? Não é só a dor, não é só aquilo que dói. Né? Veja bem, a dor, a culpa, o medo, tem uma engenharia divina nesses dispositivos, não é? Eles Uhum. têm um lado que pode ser negativo, mas eles têm um lado que pode ser altamente positivo, não é? Então Uhum. vamos dizer, às vezes você não está lidando com uma dor do passado, mas você está lidando com um medo do passado que nunca foi Ok. resolvido. Ou você está lidando com uma culpa do passado que nunca foi resolvida, ou até uma falsa culpa. De repente, você está se condenando por uma coisa que Deus não te condena. Então, saber analisar essas situações e lidar com elas pode ser altamente libertador, tá?
Então, assim, Amém. a libertação, o aconselhamento, ele é customizado, né? Cada caso é um caso, né? A gente precisa de, Isso. assim, conhecer com profundidade, né? Para um bom Uhum, aconselhamento, você tem que conhecer a natureza de uhum, Deus, né? A uhum, natureza da ordem estabelecida por Deus, espiritualmente, moralmente falando, e tem que uhum, conhecer a natureza do caso, não é? uhum. Sem Sim, discernir os detalhes e a natureza do caso, não é? É aquela uhum, diferença entre a receita de bolo e a receita médica. A receita de bolo você uhum. padroniza. Agora, uma receita Sim, médica, ela vai mudar de pessoa para pessoa, de de acordo momento com para o paciente. momento. A receita Isso. que o seu médico te passou essa semana, às vezes é diferente da Pode já receita que não ele te servir. passou um mês Isso. atrás. Entende? Então, Exatamente. tem toda uma Sim. dinâmica aí. Uhum. E porque também às vezes o nosso corpo faz resistência, né? À primeira Desculpa, eu medicação. não te Pastor, ouvi. Desculpa, eu deu uma disse a questão cortada. da medicação, porque às vezes uma receita, né, serve para uma vez e depois não serve para outra, porque às vezes o nosso próprio corpo Exatamente. faz resistência. Ele faz resistência. É Pastor, agora verdade. aquelas pessoas que dizem que perdoam, mas não conseguem ser as mesmas pessoas. Ou seja, eu perdoei, confessei, mas no caso de pessoas que foram rejeitadas pelos pais e ela já Sim. perdoou, mas ela não quer ter um relacionamento, né? Ela diz assim, por exemplo, aqui tem uma irmã que diz assim: eu perdoei os meus pais, mas não consigo conviver com eles. Será que isso significa que eu não perdoei de verdade? Será que toda vez que a pessoa perdoa, a relação tem que ser a mesma coisa, a mesma relação? Ou o facto da pessoa não conseguir, né, manter uma relação com as pessoas, né, que rejeitaram, significa que a pessoa não perdoou. Então, excelente essa pergunta, muito boa essa pergunta. A gente Uhum, pode analisar isso também, assim, de várias perspectivas, tá? uhum, A primeira delas vem até essa pergunta que muita gente faz, que está incluído na pergunta dela. Ah, eu uhum, perdoei uma pessoa, então eu agora tenho que elegê-la como amiga, como uma pessoa íntima, né? uhum. Então veja bem, uma coisa é você perdoar, outra coisa é o nível de aproximação que você vai ter com essa pessoa. Tá? Então você vai ter que analisar o caso. Eu não sei, por exemplo, o que aconteceu no relacionamento dessa irmãzinha com os pais. Por que ela não quer ter uma proximidade maior com os pais? Porque aí já é uma coisa mais delicada, porque nós estamos falando de pai e mãe. Pode ser que esses pais eles têm um comportamento tóxico. Entendeu? Pode ser que Ok. eles estão tendo um comportamento muito tóxico com essa filha, não é? Uhum, E um comportamento que faz mal. Então, às vezes, ela perdoa os pais, mas ela vai dosar a proximidade. Ela vai falar, puxa vida, porque se eu me aproximo muito dos meus pais, isso ao invés de me fazer bem, está me fazendo mal. Está fazendo mal para mim, está fazendo mal para eles. uhum, Então, eu vou ok. manter uma distância emocional. Mas ela Uhum, perdoou. Ela perdoou. Entendeu? Agora, uhum, pode ser que ela criou um trauma e não existe um relacionamento tóxico, um comportamento tóxico por parte dos pais, mas ela se uhum, bloqueou. E ela fala: eu não consigo. Né? Se o caso é esse, quando ela fala eu não consigo, né? Quer dizer, no fundo, ela está acreditando numa mentira, porque ela consegue sim. Aliás, essa frase aí, o eu não consigo, normalmente é a primeira mentira que o conselheiro tem que lidar com a pessoa. Ah, eu não consigo perdoar, não é? Eu não consigo me aproximar, eu não consigo deixar esse pecado. Esse eu não consigo, às vezes isso mostra que a pessoa realmente tem uma fortaleza. Ela está aprisionada num sofisma, não é? Numa pseudo-verdade que precisa de ser uhum, confrontada pelo princípio bíblico e pela revelação de Deus. Não é? Então, uhum. se os Sim. pais não têm um comportamento tóxico com ela,
Então, ela vai precisar de enfrentar isso dentro dela e falar: não, eu posso, eu vou enfrentar isso, eu vou superar, não é? Eu vou me aproximar dos meus pais e recuperar esse relacionamento. Né? Eu costumo dizer que perdão é a cola do mundo. Né? É igual o osso quebrado. Quando cola, fica mais duro do que era antes. Não é? Então, fica mais forte do que era antes. Né? Isso. A irmã Abia está aqui a dizer para as pessoas que quiserem fazer a EFOL, né, aqui em Angola, nós já temos a EFOL em online, para as pessoas que tiverem, né, que tiverem interessadas em falar, porque esses assuntos que o pastor Couto está aqui a mencionar, trata-se, praticamente são tratados na EFOL, então as pessoas que estiverem interessadas em fazer, tanto as pessoas estão em Benguela, Luanda, Huambo e Lubango, isso em Angola, já existem videoaulas que o pastor Couto mesmo ministra, então é só entrar em contato aqui. A irmã Abia está aqui. Irmã Abia, até se puder, por favor, mandava só o seu número de telefone aqui, para o pessoal depois contactar, porque eu estou a ver algumas pessoas a dizerem que gostariam muito de fazê-lo online. Aqui tem mais uma pergunta, pastor. Em Solange, nós ainda não temos a EFOL online, porque a ok, videoaula videoaulas, desculpa. videoaula é diferente de online, Isso. né? Isso. Porque Aqui em Angola, normalmente nós misturamos tudo. A videoaula Nós misturamos tudo. a gente monta um grupo presencial de pessoas, então não é por internet. Okay. Todas as aulas elas estão gravadas num HD, né, num hard drive, e a gente vai passando. E, paralelamente a isso, a gente tem também a parte devocional da escola, que no módulo 1 a gente aprofunda a conversa no livro de Josué e no módulo 2 no livro de Neemias. E também tem os aconselhamentos demonstrativos, que é a parte prática da escola. Né? Isso não dá para fazer online, entendeu? Então, tem que ser presencial. Aqueles que puderem, realmente... Eu sou suspeito em falar, né, sobre a EFOL, mas tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, graças a Deus. Né? Realmente assim, a gente pega aí o suprassumo do aconselhamento, né? E entrando nessas questões assim mais delicadas, as principais brechas dessa atual geração, né? E a gente vai realmente resolvendo aí tudo. É muito tremendo, é muito libertador esse curso. E tem uma irmã que está a perguntar por que não se faz também a mesma coisa no Brasil. Será que não tem videoaulas no Brasil? Tem também, temos também. Só no ano passado, nós tivemos, só de videoaula, nós tivemos 2.500 alunos aqui no Brasil. Uau! Uau! Muito bom, muito bom. Tem aqui mais uma pergunta. Acho que o pastor já respondeu mais ou menos. Ela diz assim: se eu já perdoei, mas resolvi me afastar de todos, será que realmente perdoei? Porque é um bocadinho complicado, né, pastor? Porque assim, a pessoa tem aquilo que disse, né? Foi uma ferida aberta. Essa ferida cicatrizou. A pessoa perdoou. Por que a tendência, né? Porque vamos pensar que, por exemplo, não há essa questão da outra pessoa ser tóxica. Não há essa questão. Por que nós temos a tendência de querermos nos afastar da maior parte das pessoas que nos rejeitaram, mesmo depois de perdoar? Então, olha só, você recuperar, porque às vezes não envolve só a ferida que foi aberta, mas envolve confiança. É uma outra conversa. Você perdoar uma pessoa não é difícil, é até fácil. Honestamente, é até fácil, por incrível que pareça. Agora, recuperar uma confiança traída, perdida, é outra conversa. E a gente sabe que a base de uma verdadeira amizade é confiança. É confiança. A partir do momento, lógico, se uma pessoa traiu a minha confiança várias vezes, eu vou perdoar ela 70 vezes 7. Mas, olha, confiança é um sentimento que não cai de paraquedas. Mesmo que você quiser confiar numa pessoa que só te dá cheque sem fundo, mesmo que se você quiser, você não consegue. Você perdeu a confiança.
Então, Exato. confiança é algo difícil de ser construído e fácil de ser perdido. Então, Exato. esse que é o problema. Então, tem pessoas, vamos dizer assim, Uhum. a pessoa era seu amigo lá, né? E só que essa Uhum. pessoa, ela foi te traindo, né? Ela exibiu um mau caratismo tão intenso que chega uma hora que você fala: puxa vida, eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero mais ela como minha amiga, não. Essa pessoa não é para ser minha amiga. A Bíblia fala: anda com os sábios e será sábio. O companheiro de tolo será afligido, né? Então, um homem Isso. iracundo evita, você tem que manter uma distância. O lisonjeiro, toma cuidado com ele, porque ele te fala uma coisa pela frente, mas ele está puxando o seu tapete por trás. Então, a gente tem que Pois. discernir as pessoas, né? Nós não podemos escolher quem nós vamos perdoar. Perdoar um mandamento. Agora, quem vai ser um amigo, nós podemos e devemos escolher. Nós temos que escolher, né? Agora, é lógico, quando uma pessoa fala assim, eu quero me afastar de todo mundo, esse todo mundo é perigoso. Isso mostra que essa ferida não está cicatrizada, não. Não está cicatrizado. É bem possível que essa pessoa ainda carrega uma dor, não é? Que está Uhum. fazendo com que ela se isole. O Ok. isolamento caracteriza realmente um trauma. Toda pessoa que está Ok. se isolando, ela está se encastelando dentro de um trauma. Tá? Uhum. A essência da natureza de Deus é relacionamento. É relacionamento. Do mesmo jeito que nós somos feridos nos relacionamentos, nós só vamos ser curados nos relacionamentos. Ninguém é curado se isolando, não. Né? Aliás, a Bíblia fala assim: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, está buscando egoisticamente o seu próprio proveito. Né? Exato. Exato. Pastor, Então essas coisas precisam ser confrontadas. isso. No caso, por exemplo, de alguém do adultério, alguém que adulterou, pediu perdão, foi perdoado pelo cônjuge, mas mesmo depois dessa pessoa dizer que perdoou, ela continua a ser rejeitada. Como é que a pessoa lida com esse facto? Quem está sendo É uma rejeitado? Quem pergunta. adulterou ou quem perdoou? O que adulterou. Ou seja, ela adulterou, o parceiro disse que perdoou. Sim, mas rejeita ele. Isso. Como é que a pessoa vai lidar então? Isso daí. Então, Solange, isso aí faz parte desse processo de recuperar a confiança traída. Tá? Porque assim, Ok. um adultério é uma ferida mortal, né? É o maior atestado que uma pessoa pode dar de desconfiança. Ele está quebrando uma aliança. O adultério é a violação de uma aliança. Então, é um pecado contra a confiança. E sem confiança, não tem intimidade. Né? Então, Pois. a integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. Então, quando acontece um adultério, é o que a gente estava falando, qual que é o maior desafio na cura de uma ferida de adultério? Não é nem perdoar o adultério, mas é essa pessoa que foi traída se permitir ter a sua confiança reconquistada. Então, essa pessoa que Ok. traiu, ela agora, pela integridade dela, tem a missão de conquistar a confiança dessa pessoa, e a pessoa que foi traída tem que se permitir. Porque é aqui que muita gente perde a batalha, sabe, Solange? Eu já vi vários casos assim, a pessoa foi traída, ela fala, eu perdoo, mas eu nunca mais confio. Ela fecha o coração para confiar. E aí o casamento não funciona. Então ela tem que ir para a cruz, né? Do mesmo jeito. E esse que é o ponto difícil de um adultério. Porque assim, a pessoa, quando ela confessa um adultério, vamos dizer, ela sai do inferno e vai para o céu. Mas quem ouve a confissão sai do céu e vai para o inferno. Né? Você ouviu uma confissão que foi traído, rapaz, isso, seu chão é tirado debaixo do seu pé.
Então, a Isso. pessoa ela vai ter que ir para a cruz, lidar com essa desilusão. E o que é lidar com a desilusão? A partir da integridade do cônjuge, né? Ela se permitir, fala, não, eu quero dar uma nova chance para essa pessoa reconquistar essa confiança que foi perdida. Aí sim, né, a gente vê esses casamentos, apesar do adultério, sendo tremendamente, profundamente restaurados. Amém. Glória a Deus. Pastor Cote, já estamos mesmo no final da nossa live. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Acredito que deu para responder a maior parte das perguntas aqui do pessoal. Qualquer coisa, nós, para as pessoas que estão em Angola, né, já temos aqui a EFOL, né, em videoaulas, é melhor retificar. E Sim. tem a página também do Pastor Cote, né? Qualquer coisa, também podem então entrar em contato. Pastor, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, quero agradecer todo mundo aí, toda a nossa audiência, né? Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Quero mandar um abraço aí para os angolanos, né? Nós amamos profundamente Angola, é um país que está no nosso coração, né? Amém. E Amém. é bom porque a gente tem essa facilidade da língua, né? Nós falamos a mesma língua. Verdade. Temos profunda gratidão por tantos angolanos que vieram para o Brasil, que nos ajudaram aqui no Brasil, né? E vice-versa. É verdade. E eu acredito muito, sabe, Solange, no potencial da igreja angolana. Tudo aquilo que vocês passaram, né, com todos esses conflitos, a guerra da independência, depois a guerra civil, né, vocês passaram por situações tão difíceis e, de certa forma, tudo isso tem preparado vocês para enfrentar desafios que poucos povos no mundo têm a capacidade de enfrentar. Não é? Então, Deus está levantando aí em Angola uma igreja missionária, uma igreja apostólica, não é? Uma igreja realmente firme. Eu tenho ficado impactado de ver a resposta da igreja angolana, principalmente eu falo isso dentro assim de uma visão um pouco limitada, que é da EIFOL, né? O pessoal que está frequentando os nossos cursos, e olha, tem nos edificado tremendamente a firmeza de caráter e a maneira como vocês estão respondendo à revelação das Escrituras Sagradas. Então, quero agradecer aí a todos, não é? Conta com as nossas orações, que Deus continue abençoando Angola, que Deus possa abençoar aí o governo, a igreja, que essa nação realmente venha experimentar a plenitude do favor de Deus. Amém. Muito obrigada, pastor. E esperamos vê-lo em breve. Se Deus quiser. Pois é, eu estou com uma agenda aí para Angola, se eu não me engano, acho que é agosto, início de agosto. Agora, com essa pandemia aí, eu acho que atrapalhou tudo, né? Não sei se vai dar certo, né? Pois não, tem que dar. A senhora, você está aí em Benguela, não é isso? Você está em Benguela. Isso, em Benguela. A EFOL está acontecendo agora também no Ministério Carisma, aqui em Benguela. Então, tem muitos alunos também a fazerem essa videoaula. Isso. Graças a Deus. Maravilha. Pastor, muito obrigada mais uma vez. E Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. Forte abraço aí. Tchau.